A lupa tremeu levemente nas mãos de Sebastião Amaral quando ele percebeu que algo não estava certo. Conservador do Museu Imperial de Petrópolis havia 17 anos, ele já havia catalogado centenas de fotografias do imperador Dom Pedro II, mas aquela imagem, doada anonimamente em agosto de 2019, trazia consigo um incômodo que ele não conseguia nomear. A fotografia em si parecia comum à primeira vista. Um daguerreótipo de 1883, produzido pelo renomado ateliê de Marc Ferrez no Rio de Janeiro. Dom Pedro II aparecia sentado, com sua característica barba branca volumosa, trajando casaca escura e ostentando as habituais condecorações imperiais. Seus óculos de armação dourada refletiam a luz difusa do estúdio fotográfico, um detalhe técnico perfeitamente normal para a época. Mas quando Sebastião ampliou a imagem digitalizada em alta resolução, algo emergiu daquela superfície metálica envelhecida. No reflexo das lentes dos óculos do imperador, minúsculo mas inconfundível, havia uma figura humana. Não era o fotógrafo. A posição estava errada. Não era um assistente de estúdio. O ângulo não correspondia. Era alguém que não deveria estar ali. A figura refletida usava trajes simples, quase rústicos, completamente destoantes do ambiente aristocrático que cercava Dom Pedro II. Sebastião ajustou o contraste, aumentou a nitidez, aplicou filtros de restauração digital. A imagem tornou-se mais nítida. Tratava-se de uma mulher jovem, possivelmente negra ou parda, com um lenço amarrado na cabeça, típico das trabalhadoras urbanas do final do Segundo Reinado. Mas o que mais perturbou Sebastião foi a expressão capturada naquele fragmento microscópico de realidade. A mulher não olhava para a câmera. Olhava diretamente para o imperador, com uma intensidade que transcendia a casualidade de quem simplesmente passava pelo estúdio. Sebastião recostou-se na cadeira, sentindo o peso daquela descoberta. Marc Ferrez era meticuloso em seus registros. Cada sessão fotográfica com a família imperial era cuidadosamente documentada, controlada, supervisionada. Quem era aquela mulher? Por que estava ali? E por que sua presença jamais fora mencionada nos arquivos oficiais? Ele voltou os olhos para a etiqueta de doação anexada à fotografia. Nenhum nome completo, apenas as iniciais M.S.A. e um endereço em Santa Teresa, Rio de Janeiro. A carta que acompanhava a doação era breve, quase lacônica. Esta fotografia pertenceu à minha família por mais de um século. Acredito que pertence ao Museu Imperial, onde sua verdade poderá finalmente ser conhecida. Sebastião Amaral não sabia ainda, mas aquele reflexo minúsculo nos óculos de Dom Pedro II estava prestes a desenterrar uma história que o Império Brasileiro fizera questão de apagar. Para compreender o peso daquela imagem, é necessário retornar ao Brasil de 1883, um país profundamente cindido entre sua imagem oficial e suas realidades ocultas. Dom Pedro II, aos 58 anos, reinava havia mais de 4 décadas, internacionalmente respeitado como monarca ilustrado, amante das ciências e das artes. Ele cultivava uma imagem de governante moderno e progressista. Visitava exposições universais, correspondia-se com intelectuais europeus, patrocinava expedições científicas e fotógrafos como Marc Ferrez, que documentavam o Brasil para o mundo. Mas, sob essa fachada civilizada, o Império Brasileiro sustentava-se sobre uma instituição que o isolava moralmente no cenário internacional, a escravidão. Em 1883, o Brasil era a última nação das Américas a manter legalmente o sistema escravista. A Lei do Ventre Livre, de 1871, libertara os filhos de escravizadas nascidos após sua promulgação, mas a instituição seguia robusta, lucrativa, estruturante. O Rio de Janeiro, capital imperial, era uma cidade de contrastes brutais.
Enquanto a Rua do Ouvidor ostentava vitrines parisienses e salões literários, o cais do Valongo, poucos quarteirões além, ainda ecoava os traumas de quase 1 milhão de africanos escravizados que ali desembarcaram. As ruas eram compartilhadas por barões do café, intelectuais abolicionistas, escravizados de ganho, libertos, imigrantes europeus e uma crescente população negra que lutava por espaços de dignidade em uma sociedade que lhes negava até a humanidade plena. A fotografia, nesse contexto, era uma ferramenta política. Ter o retrato feito por um fotógrafo renomado como Marc Ferrez significava pertencer ao mundo civilizado, moderno, europeu. As sessões fotográficas da família imperial eram rituais de poder. Tudo era controlado. Iluminação, poses, trajes, ângulos, nada era deixado ao acaso. Cada imagem deveria reforçar a legitimidade, a autoridade, a nobreza da monarquia. Não havia espaço para imperfeições. Não havia espaço para testemunhas indesejadas. Marc Ferrez, imigrante francês radicado no Brasil, tornou-se o fotógrafo oficial da família imperial. Seu ateliê na Rua São José, centro do Rio, era frequentado pela elite escravocrata. Suas paisagens do Brasil, montanhas, portos, fazendas de café, circulavam pela Europa, construindo a imagem de um país monumental, exótico, promissor. Mas Ferrez nunca fotografava o que realmente sustentava aquela riqueza: o trabalho forçado, os castigos, as senzalas. Em 1883, o movimento abolicionista ganhava força. Intelectuais como José do Patrocínio, André Rebouças e Joaquim Nabuco denunciavam publicamente a barbárie da escravidão. Jornais abolicionistas multiplicavam-se. Escravizados fugiam em massa de fazendas, buscando refúgio em quilombos urbanos. A tensão social crescia e o império sentia o chão tremer sob seus pés. Foi nesse cenário fraturado que, em algum momento do segundo semestre de 1883, Dom Pedro II sentou-se diante da câmera de Marc Ferrez e uma mulher testemunhou aquele instante de uma forma que jamais deveria ter sido registrada. Sebastião Amaral sabia que não poderia investigar aquilo sozinho. A descoberta era grande demais. As implicações históricas profundas demais. Ele entrou em contato com a docadora, Lúcia Fonseca, historiadora especializada em escravidão urbana e fotografia no Brasil Imperial, professora da Universidade Federal Fluminense. Quando Lúcia viu a ampliação digital do reflexo, ficou em silêncio por longos segundos. Depois, com voz controlada, disse: "Se isso for o que eu acho que é, estamos diante de algo extraordinário." A investigação começou de forma metódica. Lúcia solicitou acesso aos arquivos pessoais de Marc Ferrez, preservados pela Biblioteca Nacional. Lá, encontraram o livro de registros do ateliê, um caderno encadernado em couro, onde o fotógrafo anotava cada sessão, data, cliente, tipo de imagem, valores cobrados. A entrada de 18 de setembro de 1883 registrava: Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, retrato oficial, daguerreótipo, 10 iel. Nenhuma menção a outras pessoas presentes. Mas havia algo estranho. No canto inferior da página, uma anotação feita com letra diferente, mais apressada, quase ilegível: pagar M, 500 réis, silêncio. M. Quem era M? Lúcia e Sebastião ampliaram a busca. Consultaram os registros de funcionários do ateliê de Marc Ferrez entre 1880 e 1885. Encontraram contratos de assistentes, aprendizes, carregadores, mas nenhum nome começado com M que pudesse corresponder àquela figura feminina.
Foi então que Lúcia teve uma intuição. E se não fosse uma funcionária oficial, e se fosse alguém sem contrato, sem registro, ela direcionou a pesquisa para os jornais da época. Passou semanas na Biblioteca Nacional, folheando edições amareladas de periódicos abolicionistas, como O Abolicionista, Gazeta da Tarde, A Redempção. E então, em uma edição de novembro de 1883, encontrou algo. Uma pequena nota, quase perdida entre anúncios comerciais. A liberta Maria Benedita da Silva, ex-escravizada dos barões de Pirapetinga, continua desaparecida desde o final de setembro. Familiares buscam informações. Última vez vista nas imediações da Rua São José, onde ficava o ateliê de Marque Ferrez. Lúcia sentiu o coração acelerar. Ela solicitou acesso aos registros de batismo, alforria e óbito da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Ali encontrou o registro de alforria de Maria Benedita da Silva, datado de 12 de março de 1883, 6 meses antes da fotografia de Dom Pedro II. Maria Benedita tinha 23 anos quando foi libertada. Nascera escravizada na fazenda dos Barões de Pirapetinga, região do Vale do Paraíba, coração cafeeiro do Império. Em 1880, fora trazida para o Rio como mucama da baronesa. Após a morte da baronesa, em 1883, fora alforriada no testamento, uma prática comum, mas frequentemente ineficaz, pois libertos sem recursos ou proteção caíam rapidamente na miséria urbana. Mas por que Maria Benedita estaria no ateliê de Marque Ferrez naquele dia de setembro? Sebastião decidiu tentar localizar os descendentes do doador da fotografia. Usando o endereço em Santa Teresa e as iniciais M.S.A., ele percorreu cartórios, registros de propriedade, genealogias. Após 3 semanas de buscas, encontrou Marta Silva Andrade, 81 anos, bisneta de Maria Benedita da Silva. O encontro aconteceu em uma tarde chuvosa de outubro de 2019, na casa simples de Marta, no alto do Morro de Santa Teresa. Paredes forradas de fotografias antigas, cheiro de café coado, silêncio pesado de memórias guardadas. Marta os recebeu com desconfiança, mas quando Lúcia mostrou a ampliação do reflexo, os olhos da idosa se encheram de lágrimas. Eu sabia que um dia alguém iria vê-la, disse Marta com a voz embargada. Minha avó sempre dizia que a bisavó dela aparecia em uma fotografia importante, mas ninguém acreditava. Diziam que era lenda, coisa de velha. Marta levantou-se lentamente e buscou uma caixa de madeira desgastada. De dentro, retirou um caderno pequeno, encadernado à mão, com páginas amareladas e escrita trêmula. Isto pertenceu a Maria Benedita, disse. É o único registro que sobrou dela. O caderno era frágil, manchado pela umidade e pelo tempo. Lúcia vestiu luvas de algodão antes de abri-lo. A caligrafia era irregular, mas legível, sinais de alguém que aprendera a escrever tardiamente, talvez em aulas clandestinas oferecidas por abolicionistas. Havia cerca de 30 páginas escritas, relatos do cotidiano, orações, nomes de pessoas queridas. E então, na página 17, uma entrada datada de 19 de setembro de 1883, um dia após a sessão fotográfica com Dom Pedro II. Ontem vi o imperador, não como os outros veem, de longe, em desfiles, em jornais. Vi de perto, tão perto que podia contar os fios brancos de sua barba. Ele estava sentado, quieto, enquanto o fotógrafo ajeitava a máquina. Eu estava no canto, carregando panos e vidros para o Sr. Ferrez. Ele me pagou R$ 500 para ajudar naquele dia porque o ajudante oficial estava doente. O imperador não olhou para mim, nenhuma vez. Para ele, eu não existia, mas eu olhei para ele.
Olhei com toda a força que tinha dentro de mim. Pensei na minha mãe, que morreu sem ver a liberdade. Pensei nas minhas irmãs, que ainda estão presas na fazenda. Pensei em todas as pessoas que esse homem poderia libertar com uma palavra, mas não liberta. Dizem que ele é sábio. Dizem que ele é bom. Mas como pode ser bom quem permite que crianças nasçam escravas? Como pode ser sábio quem fecha os olhos para o chicote? O fotógrafo me pediu para sair antes de tirar a fotografia, mas eu demorei de propósito. Fiquei parada ali, olhando para aquele homem que tem o poder de tudo e não faz nada. Queria que ele me visse. Queria que ele soubesse que eu existia, que nós existíamos, mas ele nunca me viu e nunca verá. Lúcia leu aquele trecho 3 vezes, cada palavra reverberando como um grito, atravessando mais de um século de silêncio. Ao lado dela, Sebastião limpava discretamente os olhos. Marta continuou. Maria Benedita trabalhou mais algumas vezes para o Sr. Ferrez, sempre como ajudante temporária, sempre invisível. Mas depois daquela fotografia, algo mudou nela. Minha avó dizia que a bisavó começou a frequentar reuniões abolicionistas escondidas, a ajudar escravizados fugidos a encontrar abrigo. Ela nunca mais quis ser invisível. Maria Benedita desapareceu dos registros oficiais em novembro de 1883. A mesma nota de jornal que Lúcia encontrara. Mas, segundo Marta, ela não desapareceu. Fugiu. Ela soube que os antigos senhores estavam tentando reavê-la, alegando dívidas falsas. Era comum fazerem isso com libertos. Então ela fugiu para Minas Gerais, mudou de nome, trabalhou em casas, sobreviveu. Só voltou ao Rio depois da abolição, em 1888. Mas aí já era outra pessoa. Já tinha reconstruído sua vida longe daqui. Maria Benedita da Silva morreu em 1921, aos 61 anos, em um cortiço da região portuária do Rio de Janeiro. Teve 5 filhos. Trabalhou como lavadeira, cozinheira, costureira. Nunca foi alfabetizada além do básico. Mas deixou aquele caderno e aquele reflexo impossível capturado nos óculos de um imperador. A descoberta do reflexo nos óculos de Dom Pedro II foi oficialmente anunciada pelo Museu Imperial em março de 2020, acompanhada de um artigo acadêmico assinado por Lúcia Fonseca e Sebastião Amaral. A fotografia passou por análises técnicas de institutos de perícia forense e foi autenticada como daguerreótipo legítimo de 1883, sem sinais de manipulação. Mas o impacto da descoberta foi além da autenticação técnica. Pela primeira vez, uma imagem oficial do Império Brasileiro revelava, involuntariamente, a presença daqueles que o sistema imperial insistia em tornar invisíveis. Maria Benedita não deveria estar naquela fotografia. Sua presença era um acidente, uma falha no controle absoluto que a monarquia exercia sobre sua própria imagem. Mas aquele acidente preservou, em um fragmento microscópico de metal sensibilizado, uma verdade que nenhum retrato oficial ousaria registrar. O Império Brasileiro sustentava-se sobre corpos negros que trabalhavam, serviam, testemunhavam, mas nunca eram vistos. O reflexo nos óculos de Dom Pedro II tornou-se símbolo de um Brasil que sempre existiu nas margens das imagens oficiais. Um Brasil de Marias Beneditas, mulheres e homens que construíram palácios, serviram imperadores, sustentaram fortunas, mas cujos rostos, nomes e histórias foram sistematicamente apagados. Lúcia Fonseca, em seu artigo, escreveu: a fotografia sempre foi considerada uma janela para o passado, mas este reflexo nos ensina que ela também pode ser um espelho, revelando não apenas o que foi intencionalmente registrado, mas também o que foi intencionalmente excluído. Maria Benedita olhou para Dom Pedro II com toda a intensidade de quem sabia que sua existência era negada. E o acaso, a luz, a química da fotografia conspiraram para que aquele olhar atravessasse 136 anos e chegasse até nós.
O caderno de Maria Benedita foi doado ao Museu Imperial pela família e hoje integra a exposição permanente Vozes Invisíveis do Império, inaugurada em 2021. Ao lado da fotografia ampliada, os visitantes podem ler trechos do diário e conhecer a trajetória de uma mulher que se recusou a permanecer invisível. Sebastião Amaral costuma levar grupos de estudantes para ver a exposição. Ele sempre para diante da fotografia e pede que observem os óculos do imperador. Olhem bem, diz ele, porque essa imagem nos ensina algo fundamental. A história não é apenas o que foi oficialmente documentado. É também o que foi refletido, capturado nas bordas, sussurrado nas entrelinhas. E nosso trabalho, como historiadores, como cidadãos, é aprender a enxergar esses reflexos. Marta Silva Andrade faleceu em dezembro de 2021, aos 83 anos. Antes de morrer, ela visitou o Museu Imperial pela primeira vez e viu a fotografia de sua tataravó exposta sob luzes cuidadosas, protegida por vidro antirreflexo, acompanhada de um texto explicativo que contava sua história. Ela ficou em silêncio por longos minutos, observando aquele fragmento minúsculo de existência preservado contra todas as probabilidades. Depois, tocou levemente o vidro e sussurrou, como se estivesse conversando com Maria Benedita através do tempo. Eles te viram. Finalmente, eles te viram. E naquele instante, em uma sala silenciosa de um museu imperial, o reflexo esquecido nos óculos de um imperador transformou-se em algo que nenhum decreto, nenhuma lei, nenhum apagamento histórico jamais conseguiria destruir. A prova inapagável de que Maria Benedita da Silva existiu, resistiu e foi vista.